Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu e mais 3 amigos do 5º ano do curso de Psicologia estaremos lançando aqui nesse canal uma sequência de vídeos sobre o tema dificuldade de aprendizagem ao longo das próximas semanas. Então, como hoje é o nosso primeiro vídeo, a gente vai falar um pouquinho para vocês de algumas questões introdutórias e esclarecedoras sobre esse tema tão atual e importante. A gente vê muito hoje em dia preocupação nas escolas em relação a essas dificuldades que surgem no processo de escolarização, de aprendizagem, seja de alunos, seja de filhos. Então a gente vai trazer um pouquinho dessa discussão para vocês aqui hoje. Vamos lá? Quem nunca sentiu dificuldade para aprender alguma coisa ao longo da vida? Seja na escola, alguma matéria que não gostava, que não ia bem, ou mesmo no trabalho, ou em algum serviço da casa, qualquer coisa, todos temos dificuldades. Então, o que são as tais dificuldades de aprendizagem? Apesar de existirem muitas discussões sobre o tema, ainda não há uma definição exata sobre o que são as dificuldades de aprendizagem. Porém, se sabe que elas estão presentes em qualquer pessoa em maior ou menor grau. Portanto, elas são frequentes e relativas. Cada pessoa tem dificuldade em uma área, seja essa área mais ou menos significativa. Como assim? Por exemplo, eu estudo psicologia. Se eu tiver uma dificuldade muito grande em matemática, não vai fazer tanta diferença, tanta falta na minha formação do que se eu tiver muita dificuldade em alguma disciplina, em alguma matéria que está muito presente na minha área de estudo. Geralmente, a dificuldade de aprendizagem é percebida pelos pais ou responsáveis que convivem com a criança ou pelo professor, que compara a criança com o restante da sala. As dificuldades podem se expressar de várias formas, seja com problemas comportamentais, como a hiperatividade, que é o mais comum, problemas emocionais, uma criança que sofre bullying ou que faz bullying, que está passando por um processo de luto ou que está passando pela separação dos pais, um problema na comunicação, uma criança que pode ter um distúrbio da fala e da linguagem, ou problemas físicos, auditivos, visuais, que pode estar dificultando a aprendizagem e muitas vezes a gente pode não se dar conta disso, ou problemas múltiplos, ou seja, vários desses problemas que eu já falei juntos, 2 ou mais juntos. Muitas pessoas consideram o uso de classificações e categorias muito limitantes, porque, por exemplo, falar que um aluno tem um comportamento hiperativo. O que significa ter um comportamento hiperativo? O que esse comportamento hiperativo está querendo comunicar? Qual a função desse comportamento? Bom, pessoal, então, conforme a gente pode ter visto no vídeo anterior, é definido o que é uma dificuldade de aprendizagem. Nesse próximo momento, então, a gente vai ver quais são suas principais características. As dificuldades de aprendizagem, elas são caracterizadas por alguns aspectos que são peculiares no processo de aprendizagem da criança, que a interferem diretamente no ensino e na vivência escolar delas. É comum que o primeiro sinal da dificuldade escolar ele não seja efetivamente uma dificuldade, e sim um comportamento. Às vezes, a criança, quando tem alguma dificuldade de aprendizagem, ela vai se apresentar um pouco inquieta, ela pode estar envolvida com brigas na escola. Então, esses são alguns comportamentos que podem estar denunciando uma dificuldade de aprendizagem. A sua expressão é em maioria, quando a criança se envolve nesses comportamentos ou também em um grupo de ordem social. Por exemplo, assim, quando a criança está um pouquinho desatenta ou com dificuldades de seguir regras que são colocadas pelo ambiente. No senso comum, é corriqueiro com que as pessoas elas atribuam a dificuldade de aprendizagem como algo que pode ser associado à preguiça, à falta de interesse aos estudos, falta de vontade. Para muitas crianças, isso pode ter um impacto negativo, porém para algumas outras não. Para aquelas que têm um impacto negativo, pode acontecer de elas ficarem frustradas, pode até desenvolver sintomas depressivos e uma queda na autoestima delas, ou seja, elas ficam com a autoestima mais rebaixadas, mais tristonhas. Além das características apontadas anteriormente, outros sinais importantes para que os pais fiquem atentos é o sono da criança. As crianças que dormem mal, elas podem apresentar dificuldade de aprendizagem com uma chance maior. Por quê? O sono reparador é muito importante da criança. É o momento no qual que a memória que ela aprendeu durante o dia vai ser consolidado. Outra característica que pode vir a apresentar uma criança com dificuldade de aprendizagem é a dificuldade de organizar trabalhos, dificuldade de esperar a sua vez
como também dificuldade de prestar atenção no que estão falando para ela. Para uma avaliação de dificuldade de aprendizagem, ela deve ser feita de forma contínua e a cada semestre, uma vez que a dificuldade ela tem um caráter dinâmico, então ela pode estar mudando com o coletivo. Para uma avaliação ser feita de maneira eficiente, é preciso que a equipe de avaliadores seja de uma maneira interdisciplinar. Ou seja, é interessante que a gente tenha uma visão do educador da criança, do psicólogo escolar, da família, se possível envolver uma fonoaudióloga, a criança, claro, como um representante ativo no processo avaliativo dela. E se for notado que há uma consequência significativa no desenvolvimento, é interessante convidar algum profissional da medicina para participar da análise dessa dificuldade. Um exemplo da dificuldade de aprendizagem, é o TDAH. O TDAH, usualmente, ele é apresentado pela tríade de desatenção, hiperatividade e impulsividade. São características comportamentais que acabam interferindo no processo de aprendizagem delas. Porém, é importante ressaltar que esses apontamentos das características das dificuldades de aprendizagem são feitos de maneira descritivas e utilizados como um parâmetro para avaliação somente. A forma de expressão de tais dificuldades não deve ser usada de maneira nenhuma como algo que categorize ou segregue a criança. Essa categorização ela é feita de maneira que pode interferir significativamente no seu desenvolvimento, de impacto negativo. Talvez vocês se perguntem se dificuldades de aprendizagem e transtornos de aprendizagem significam a mesma coisa. Não significam. Apesar de muitas vezes usarem como sinônimos, essas expressões não significam exatamente a mesma coisa. Como já foi melhor explicado para vocês anteriormente, uma dificuldade de aprendizagem é quando existe um obstáculo, qualquer seja a sua origem, que dificulta, então, o processo de aprendizagem de um sujeito. Por algum motivo, ele está com dificuldade nesse processo. Uma dificuldade de aprendizagem pode ser originada por uma questão contextual, como, por exemplo, um problema familiar, um problema na escola, mas também pode ser resultado de algum transtorno. Esses transtornos seriam alterações internas, próprias do indivíduo, alterações biológicas que vão, por algum motivo, afetar esse processo de aprendizagem. A maior parte dos transtornos que podem influenciar um processo de aprendizagem encontram-se num grupo de classificação denominado transtornos do neurodesenvolvimento. Esse grupo de transtornos inclui transtornos específicos de aprendizagem, como dislexia, descalculia, que é dificuldade em leitura, escrita e matemática, incluem TDAH, que é transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, incluem TEA, que é o transtorno do espectro autista, entre outros transtornos, outras alterações neurobiológicas do indivíduo que interferem nesse processo de aprendizagem. Portanto, dizer que uma dificuldade de aprendizagem é a mesma coisa que um transtorno de aprendizagem não está correto. O que se pode ser dito é que uma dificuldade de aprendizagem pode ter a origem em um transtorno, que é aquilo que nós já falamos, uma alteração biológica do sujeito. Bom, podemos observar que diante dessa temática apresentada, encontramos diversos desafios no dia a dia de pais, alunos e professores. É importante identificar uma questão de dificuldade de aprendizagem o quanto antes. E esse papel não é somente dos profissionais da educação, mas é também dos pais e familiares da criança e do adolescente. Pensando nisso, é muito importante esclarecer que uma dificuldade de aprendizagem não está ligada única e exclusivamente no sujeito, e sim em um contexto maior. Existem vários aspectos que influenciam no desenvolvimento e na aprendizagem das pessoas, como, por exemplo, o ambiente em que ela está inserida, as relações sociais, familiares, afetivas, o método de ensino. Visto, por exemplo, que no Brasil nós temos um dos piores índices de alfabetização do mundo. Como esse fato traz influência para a educação? Como essa falta de cuidado e investimento com a educação tem surtido efeito na aprendizagem das nossas crianças e adolescentes?
Dessa forma, não tem como definirmos uma causa generalista, do tipo, essa criança não aprende porque não quer. Ou, esse adolescente não presta atenção na aula porque ele não quer estudar. Pois a questão ela é muito mais abrangente que culpabilizar uma pessoa ou a rotular com uma patologia. É essencial que os educadores utilizem ferramentas que façam parte da vivência do aluno, que gerem neles o prazer pelo estudo, contribuindo para a sua aprendizagem. Já os pais devem ouvir os seus filhos e entenderem as suas dificuldades, prestando apoio e auxílio no que eles necessitarem. Quais são os pontos de alerta? Marcos do desenvolvimento e da aprendizagem que estão demorando a acontecer, como a alfabetização em comparação com a turma, perda do interesse pelas atividades escolares, pelo espaço escolar, ou seja, pela aprendizagem, baixo desempenho de forma inesperada, um comportamento ou dificuldades emocionais persistentes e o declínio na confiança e na autoestima da criança e do adolescente. Quando notadas alterações no comportamento da criança ou do adolescente, sendo elas persistentes, ou seja, por um longo período de tempo, consulte um profissional, seja ele um psicólogo, um neurologista, um fonoaudiólogo, um psicopedagogo, enfim, alguém que possa fazer uma rede de apoio que te auxilie. No processo de descoberta, adequação e acompanhamento de alguma dificuldade, os pais são elementos fundamentais para o progresso dos filhos na escola. Sendo assim, essa união entre família e escola pode contribuir de forma saudável e enriquecedora para o desenvolvimento de cada criança e adolescente. Da mesma forma, na psicologia escolar, nós trabalhamos com todas as relações que envolvem a aprendizagem. E por isso, o trabalho com o aluno com dificuldade de aprendizagem implica também a presença e o envolvimento dos educadores e muitas vezes até da coordenação escolar. E para que vocês possam compreender mais sobre esse contexto das dificuldades dos transtornos de aprendizagem, nós faremos 2 séries de vídeos explicativos e dinâmicos sobre 2 condições importantes que impactam na vida escolar das crianças e dos adolescentes. São eles: TEA, transtorno do espectro autista, e TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Nesses vídeos serão abordados conteúdos importantes para pais, educadores e profissionais das mais diversas áreas, a fim de construirmos juntos um conhecimento sobre esse tema. Agradecemos por você ter assistido esse vídeo. Curta, se inscreva em nosso canal para acompanhar os próximos vídeos também e compartilhe com seus amigos e familiares para promover uma discussão e obter conhecimento com a gente. Muito obrigada!